Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34 até o 9:1, até o capítulo 9, o versículo 1. Esse é o momento de nós nos aquietarmos diante da presença do Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus. Marcos 8, 34 até o capítulo 9, o versículo 1. Toda uma perícope que termina aí no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Mais uma vez, vamos orar. Vamos falar com Deus que faz bem para a alma. Então feche os seus olhos. Querido e eterno Deus, continuamos diante da Tua santa presença. Agora abrimos a Tua palavra, lemos, e queremos que o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, e pelo poder do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre o nosso coração, Senhor, para estar sedento diante de Ti. Fala conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nessa introdução da mensagem desta noite, eu quero fazer para você, como costumo fazer, algumas perguntas. Você já é um discípulo de Jesus? O que faz ou o que torna você um discípulo dele? Você sabe? Se você é discípulo? Como que é a vida do discípulo de Jesus Cristo? Quem sabe são perguntas que a gente não faz. E eu espero, no decorrer dessa mensagem, dessa noite e na sequência dela, domingo que vem, quem sabe responder alguma dessas perguntas para você. Nós falamos a palavra discípulo, e essa palavra é encontrada nos evangelhos várias vezes, inclusive aqui no texto, e eu quero trazer para você algumas definições, pelo menos 3 definições, para descrever o conceito de discípulo, já que a gente fala tanto de discípulo, fala tanto de discipulado, né? E a primeira palavra é a palavra seguir, que no original grego é juntar-se a alguém como um discípulo, é tornar-se ou ser seu discípulo, discípulo de alguém, de um mestre. Isto quer dizer que aponta a decisão que uma pessoa toma seguindo a Jesus, aqui no contexto principalmente do versículo, né, e dos evangelhos, é uma pessoa que toma uma decisão de seguir a Jesus em obediência incondicional, obedecendo aí ao seu chamado,
da qual sua vida é completamente transformada pelo seu mestre, aqui no caso Jesus. Nós encontramos essas referências com essa palavra em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18, Mateus 8, 22. E significa também que quem aceitou a sua nova vocação deve largar a antiga e seguir. Aqui foi o caso de Levi. Levi é esse que Jesus chamou, ele largou tudo e seguiu Jesus. Você pode conferir Mateus 9, 9. Até citamos esse versículo hoje aqui na classe de escola dominical. A segunda palavra é que o discípulo, ele é um aprendiz. Então essa palavra identifica também o discípulo de Jesus. E no original grego é uma pessoa que recebeu o chamado de Jesus e obedeceu, tornando-se o seu seguidor. Tornando-se o seu discípulo. Nós vamos encontrar em Mateus 11, 29, João 6, 45, essa palavra de pessoas que seguiram Jesus, né? Tornando-se o seu discípulo, obedecendo e aprendendo dele. E a outra palavra que também confere ser discípulo é imitar, que no original grego trata daquele que passa a ter um comportamento modelado pela conduta de outra pessoa, que no caso de nós, discípulos de Jesus, a nossa conduta passa a ser modelada pela vida de Jesus. Nós vamos encontrar isso em 1 Coríntios 11, 1, quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? E Efésios 5:1 também Paulo usa essa mesma palavra. Então quem passa a ser discípulo de Jesus torna-se seu imitador, torna-se um imitador modelado pelo poder regenerador do Espírito Santo que passa a habitar na nossa vida, né? Então, só para a gente poder entender as palavras bíblicas, né, que confere a palavra discípulo. Meus irmãos, olhando para o texto bíblico, o texto básico da mensagem desta noite, o autor do Evangelho de Marcos é um discípulo de Jesus. Ele foi discipulado pelo apóstolo Pedro. O Evangelho leva o seu próprio nome, seu nome completo é João Marcos. João é o seu nome hebraico e Marcos seu nome romano. Eu não sabia disso, aprendi agora porque eu fui pesquisar para pregar essa mensagem. São detalhes da Bíblia que a gente não para pensar. Marcos, ele não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus, na escala dos apóstolos, 12 apóstolos, mas tornou-se seu seguidor através do discipulado de Pedro. Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava cristãos em sua casa. Você pode conferir isso em Atos 12, o versículo 12. E ele também era primo de Barnabé. Colossenses 4:10 vai nos trazer essa informação. Marcos tornou-se um cooperador também do apóstolo Paulo. Nós vamos descobrir isso em Filemon 24. E Marcos era considerado um filho na fé de Pedro, porque Pedro o discipulou. E a Bíblia vai deixar isso muito claro em 1 Pedro 5,13. Pedro vai narrar sobre essa verdade, chamar ele de filho na fé. Por isso, o Evangelho de Marcos, ele é considerado como uma compilação do testemunho pessoal de Pedro acerca da vida e do ministério de Cristo. Hendrickson, um dos comentaristas, muito conhecido no meio reformado, diz que não temos nenhuma razão para rejeitar a tradição de que Marcos foi essencialmente o intérprete de Pedro, pois o conteúdo do livro confirma essa conclusão. Informações que são importantes para a leitura do livro de Marcos e a compreensão daquilo, a revelação daquilo que ele nos traz. Marcos é um dos evangelhos sinóticos. O termo sinótico vem de duas palavras gregas, cujo significado
é ver conjuntamente. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. São 3. E eles relatam basicamente dos mesmos ensinamentos, vida e feitos do ministério de Jesus Cristo, que são as suas obras. Dos 3 evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve, é o mais resumido. Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito por volta de 55 a 70 depois de Cristo, ou seja, antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O local onde Marcos escreveu o seu evangelho, diante dos conhecimentos que nós temos pelos evangelhos e pelas epístolas e pelo livro de Atos também, é Roma. Foi durante o período em que ele esteve presente com o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma. Mas, meus irmãos, em Marcos, Jesus apresenta-se como aquele que veio para servir e não para ser servido. E esse é o versículo chave de Marcos, capítulo 10, o versículo 45. Jesus é apresentado como servo que está sempre em atividade, que está sempre ocupado, se deslocando de um lugar para outro, curando, libertando, pregando e ensinando as pessoas. Em Marcos, Jesus é apresentado como Filho de Deus que veio para ser servo. Ele é plenamente homem, ele é Jesus, homem, que veio para sofrer, que veio para dar a sua vida. Ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo. Ele é plenamente divino, ele é o Filho de Deus. O nosso texto lido faz parte do capítulo 8 de Marcos. Neste capítulo, nos versículos de 1 a 21, Marcos apresenta Jesus sendo rejeitado pelos seus e sendo procurado pelos gentios. Jesus está, naquele momento, em um território estrangeiro. Ao mesmo tempo em que ele está sendo rejeitado pelos líderes religiosos, os gentios estão buscando ele ansiosamente. Jesus vai demonstrar, a partir desse capítulo, a compaixão pelos gentios. Sua compaixão não é somente ao povo da aliança, mas também aos de fora, os gentios. São aqueles que não fazem parte da linhagem de Israel. São aqueles que não fazem parte da aliança. Mas Jesus também veio para os gentios. E por isso que nós fomos alcançados, amém? Mas é o nosso contexto. A partir dos versículos 22, 23, Marcos apresenta Jesus ensinando sobre o discernimento espiritual. Primeiro, o cego de Betsaida. Lhe faltava discernimento acerca das pessoas. Ele via homens como árvore. E Jesus opera um milagre nele. E ele passou de um estado de cegueira total para uma visão parcial. E depois, só então a sua visão foi plenamente restabelecida. Versículo 22 a 26. Jesus foi operando um milagre naquele homem, até ele conseguir enxergar. Segundo, faltava também um discernimento espiritual do povo acerca de sua pessoa, de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo. Jesus estava ali pregando, mas Jesus estava preocupado de certificar as pessoas de quem ele era. Essas pessoas tinham divergentes opiniões. Eles não conseguiam expressar
a verdade sobre o Cristo. Versículo 27 a 30. E em terceiro, faltava também discernimento na vida de Pedro, na vida do apóstolo. Pedro, ele não tinha entendido até aí a verdadeira missão de Jesus Cristo como Messias. É o que nós vamos ver nos versículos de 34 a 33. Jesus perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. Capítulo 8, versículo 29. Quando a gente vai para Mateus, que é um dos evangelhos sinóticos, Mateus em seu evangelho nos informa que foi Deus o Pai que lhe revelou, que colocou essa verdade no coração de Pedro naquele momento, e ele confessou: tu és o Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 17. Mas pouco tempo depois dessa confissão, Jesus faz uma declaração acerca do propósito da sua vinda ao mundo. E veja o que diz aí a palavra. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus começa a falar essas palavras. Só estou procurando um versículo aqui para vocês acompanhar. Versículo 31. Nós estamos antes do texto que nós lemos. Então Jesus faz essa declaração acerca do seu ministério, acerca da sua vinda, do que ia acontecer nos dias para frente, para o futuro daquele momento. Aqui nós podemos afirmar que Jesus abriu um novo ensinamento no seu discipulado, porque os discípulos já estavam caminhando com ele. Desde aquele momento que Jesus os chamou para ser seus discípulos, para ser seus apóstolos, eles estão em treinamento. Eles estão num seminário. E Jesus, a partir daqui, abre um novo ensinamento. Os discípulos tinham que entender, tinha que ficar claro, que o caminho de Jesus era um caminho de padecimento. De que o caminho de Jesus levaria ele para a prisão, levaria ele para a morte e para a ressurreição. Algo difícil dos discípulos entender. E é justamente, irmão, diante dessa situação, é nesse momento que Pedro, sem discernimento, se deixa ser usado por Satanás. E isto ele expunha claramente. Jesus, versículo 32 e 33. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Quem? Reprovando Jesus. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meus irmãos, Pedro tinha acabado de fazer sua confissão de fé, dizendo que Jesus é o Cristo. Agora ele permite que Satanás lhe usasse. O mesmo que confessou Jesus como Cristo, agora acerca dele, acerca de Jesus, lhe diz que é pedra de tropeço, por tentar afastá-lo da cruz. O próprio Jesus refere essas palavras. Você vai ver isso lá em Mateus 16, 23. É Mateus que nos revela isso. Que naquele momento Pedro está sendo uma pedra de tropeço. E ainda disse: arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que estava por trás de Pedro era Satanás, que lhe tentou, e ele, sem discernimento,
caiu nessa tentação. Pedro não desejava seguir uma pessoa marcada pela derrota. E esse é o pano de fundo da nossa perícope, não é? Do nosso parágrafo que foi lido. Tudo que eu estou falando aqui para você se situar diante da situação do que Jesus vai, a partir daqui, nos ensinar. Os seus discípulos não podiam esperar um caminho sem padecimento. Quem quiser ser seu discípulo, enfrentará sofrimento. Não há cristianismo sem sofrimento, não há cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem mortificação, sem entrega, sem custo. É por isso que Jesus, a partir do versículo 34, ele convoca a multidão junto com os seus discípulos. Irmãos, é interessante que só Marcos narra a multidão. Os outros evangelhos sinóticos não vão falar. Mas Marcos diz que Jesus convocou a multidão. O lugar onde ele estava era em Cesareia de Filipe. É para os discípulos e para a multidão que Jesus faz o convite para serem seus discípulos e ensina o que é ser discípulo dele. O verdadeiro custo do discipulado, Jesus vai ensinar aqui. O dever de nos rendermos totalmente a Ele, Ele vai ensinar nesse texto. E Ele vai ensinar as condições para sermos seus discípulos, que abrange todas essas coisas. E por isso, o nosso tema é: Jesus ensina as condições para sermos seus discípulos. Jesus ensina as condições para sermos seus discípulos. Quero pelo menos mostrar duas hoje para vocês. Quem sabe domingo a gente dá continuidade a essa mensagem, se Deus nos permitir. Jesus deixou bem claro, irmãos, que todo aquele que crê em Deus e nele é um discípulo seu. Ou seja, não existe crente verdadeiro que não seja discípulo de Jesus. Isso precisa ficar claro na sua vida. Por isso ele ensinou as condições para sermos seus discípulos, de como o discípulo dele deve viver. Ou até podemos aqui afirmar que ele ensinou como identificar um verdadeiro discípulo dele. Quais são essas condições? A primeira condição: decida segui-lo. Ele diz, na sequência do versículo 34, se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim. Antes de esclarecer a respeito desse assunto, eu quero deixar claro 3 verdades sobre a salvação, para clarear a sua mente de acordo com os contextos da palavra de Deus. Primeiro, é que a salvação é especificamente pela graça de Deus. Porém, só pode ser recebida e desfrutada por nós mediante o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Segundo, ela é pela graça, mas ela é mediante a fé, que é um dom de Deus. A fé é um presente, é uma dádiva de Deus. Por isso, através da fé, nós professamos crer em Jesus Cristo. Confessar é a sua, a minha, a nossa responsabilidade pessoal. É você que confessa com a sua boca a respeito da salvação. Sabemos que o Espírito Santo revela tudo isso a nós. Mas nós confessamos. Ele coloca a fé e nós confessamos com a nossa boca que cremos na obra de Jesus Cristo. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos no Espírito Santo. E terceiro, ela é desfrutada por uma resultante vida de obediência e submissão. E quem deixa isso claro para nós é Jesus. Jesus vai dizer
que o salvo, aquele que é discípulo dele, salvo pela graça, mediante a fé, vai viver uma vida de obediência e submissão. Lá em Mateus 7:21, ele vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então essas coisas precisam estar bem compreendidas por nós, para darmos sequência aqui na mensagem desta noite. Faltando aqui, a primeira condição é que nós temos: se alguém quer vir após mim. Então a primeira condição é você decidir seguir a Cristo. Diz Marcos que o Senhor se voltou para a multidão e fez um convite pessoal. É isso que nós estamos encontrando no texto. Se alguém quer, esse é o convite. Jesus começa aqui com uma chamada condicional. Se alguém quer. Este é o convite. O chamado de Jesus Cristo, ele é pessoal aqui, mas ao mesmo tempo ele é universal. Ali estavam diversas pessoas, e aqui é universal também porque é para todos os povos, para todas as pessoas, e no contexto judeu eles não entendiam isso, mas a palavra de Deus já profetizava a respeito disso, os profetas. E agora Jesus diz para todos que estão ali: se alguém quer vir. Ali estavam seus discípulos e a multidão. Seguir Jesus, se tornando os seus discípulos, não é uma decisão insensata, não é uma decisão precipitada, não é uma decisão leviana. Entretanto, trata-se de uma decisão valorosa, com consequências que são infinitas, que são eternas. E por isso, quando falamos dessa decisão de seguir Jesus, sendo seu discípulo, é algo pessoal e que não se transfere a outra pessoa, porque é você que tem que tomar essa decisão. É importante entendermos, meus irmãos, que a soberania de Deus não violenta a vontade humana. É preciso existir uma disposição para seguir a Cristo. Se alguém quer vir após mim, você toma a decisão, você confessa. Se você tem sede, venha e beba da água da vida, disse Jesus. Se você tem fome de Deus, Jesus vai dizer: venha para mim, porque eu sou o pão da vida. Eu sacio a sua fome espiritual. Se você está nas trevas, Jesus está dizendo para você: venha para a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz para o mundo. E ele vai dizer que quem lhe segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo João que fala sobre Jesus como a luz do mundo. Irmãos, o evangelista Marcos diz que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, após ele. Presta atenção, Jesus estava caminhando para a cruz, Jesus estava indo para o Calvário. Jesus estava indo para ser morto em favor dos nossos pecados, em favor da nossa redenção, da nossa salvação. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas: se vocês quiserem vir após mim. Ser discípulo, meus irmãos, não é simplesmente abraçar uma doutrina. Não é simplesmente seguir uma pessoa. Mas é seguir Jesus Cristo para o caminho da morte. É ir com Ele rumo ao Calvário.
Muitos querem seguir a Jesus Cristo. Muitos no nosso país estão dizendo que estão seguindo a Jesus Cristo, mas estão em busca somente dos milagres, mas não da cruz. Querem os milagres, querem as bênçãos, mas não querem ir após Ele, porque isso exige renúncia. E é disso que Jesus vai tratar nos versículos seguintes. Na continuação aqui, querem desfrutar de prosperidade, querem gozar de saúde, não querem ficar doentes, mas não abandonam uma vida de pecado, não tem arrependimento, não muda os seus conceitos, nem os seus valores, não estão nem aí para os valores de Cristo e da palavra de Deus. Quantas pessoas estão vivendo assim em nossos dias? Quantas pessoas estavam vivendo assim nos tempos de Jesus? Quantas pessoas constroem um palácio aqui na terra, uma mansão aqui na terra? Quantas pessoas estão guardando fortunas, valores, aonde a terra e o ferrugem comem, mas não estão construindo no céu? Jesus que falou sobre isso. Vim após mim é o ligar-se a Cristo como seu discípulo. Isso indica Jesus caminhando à sua frente, e você e eu como discípulo caminhando atrás dele nas suas pegadas. Jesus diz que nós temos que andar nos seus passos. Jesus diz que nós temos que ter a mente dele. Isso é mudança radical de vida. Você segue a pessoa de Jesus e caminha sobre a direção dele. Isso é seguir a Cristo. Em segundo lugar, a segunda condição é renuncie a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Esse termo no grego significa negar, renegar, renunciar ou desconsiderar. Literalmente, é eu e você dizer não a mim mesmo, ou diga não a si mesmo. Quer dizer seguir a Cristo, dizendo sempre não a mim mesmo, e sim a Cristo. Cada dia menos de mim, cada dia mais de Cristo. Discipulado exige abnegação, uma vida totalmente dirigida por Deus. Abnegação é você abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios sonhos, negando a si mesmo e se voltando para Deus, para a vontade de Deus, para os valores do reino de Deus. É renunciar ao nosso eu, é abrir mão da nossa vontade pessoal e sujeitar-se totalmente à vontade de Deus. É negar a si mesmo e abrir mão dos nossos planos para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vai escrever falando sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Uma pessoa que nega a si mesmo, renuncia a toda a confiança em qualquer coisa que ela seja por natureza, e depende somente de Deus para a sua eterna salvação. A salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas eu me entrego e eu passo agora a viver na dependência de Deus.
Quando nossos pais pecaram, caíram em desobediência a Deus, todos nós passamos a ter uma vida centrada nos objetivos e no sucesso. Mas agora, como discípulo de Jesus, nós devemos viver uma vida de abnegação. Você é discípulo dele? Como discípulo de Cristo, nós temos que viver na total dependência de Deus. Você é um discípulo dele? Jesus é o homem perfeito, Jesus é o segundo Adão que não pecou, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo, por isso devemos segui-lo. Podemos olhar para Jesus, para o nosso Mestre e Senhor, porque Ele é o exemplo de abnegação para a nossa vida. Ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo vai escrever um dos hinos mais lindos já composto. Lá em Filipenses 2, de 5 a 11, descrevendo o que Jesus fez por nós. Assim é necessário termos o mesmo sentimento, diz Paulo lá, que houve em Cristo Jesus. Ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou até a morte de cruz. Eu e você tem que ter esse sentimento. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela multidão, era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, era isso que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, abre os olhos, tenha discernimento espiritual para caminhar comigo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, imediatamente renunciar à nossa justiça própria. Pois, para o nosso Deus, Ele só aceita a justiça de Cristo. Você precisa renunciar às suas opiniões contrárias à Bíblia e à sua amizade com o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o apóstolo João continua dizendo: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, não só agora, mas para sempre. Aleluia. Morra para si mesmo e viva para Deus. Você já morreu para si mesmo? Você já vive para Deus? Jesus é a solução. Jesus é a solução. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É o mesmo Jesus que está dizendo essas palavras, que vai dizer em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Porque o meu jugo, a minha maneira de julgar é suave, e o meu fardo é leve. Que você possa, irmão, irmã, ou você, amigo, amiga, que talvez ainda não é um discípulo de Cristo, que talvez não tenha esse conhecimento, que você possa refletir sobre essas palavras. E que, se você se sente tocado pelo Espírito Santo de Deus, siga Jesus Cristo. Confesse Ele como seu Salvador. E para você, para nós que somos discípulos de Jesus, lembre que ser discípulo de Jesus é uma vida de renúncia. Menos de mim, mais de Jesus. Menos de mim, mais de Deus. Menos da minha vontade, mais da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.